Então, muito boa tarde, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas para mais um laboratório sistêmico, né? Nessa aula aqui do curso do baralho sistêmico. Então, a gente vai hoje para a nossa quarta aula, a quarta aula sobre esse campo teórico, né? E eu sempre peço aos alunos que reservem os primeiros 3 meses para cá. Por quê? Porque estar comigo de forma online, ao vivo, principalmente nesse passo a passo que eu vou dar do método, vai ser muito importante para vocês, certo? Então, a gente vai fazer tudo isso. Quando chegar na 4, 5... Na sétima aula, não, na sexta aula, a gente começa, de fato, a falar sobre cada imagem do baralho sistêmico. E essas imagens vai ser super importante vocês escutarem como elas foram construídas, né? Nesse campo prático de clínica. Né? Mais uma vez, eu vou reiterar aí, o baralho sistêmico, ele não foi um método construído assim, vou parar aqui e vou escrever um método como ferramenta para as constelações online com bonecos. Não. Ele foi um campo vivencial daquilo que eu estou há 11 anos dentro de consultório, trabalhando de dia a dia, de domingo a domingo. Por favor. De domingo a domingo no consultório. É aquela e aquela da cozinha para circular lá. Certo? Deixa eu assim, aqui. Joérica agora entrou. Agora eu consegui, vou dizer. Entrou e saiu. Daqui a pouco ela entra de novo. Enfim, então vamos falar hoje sobre essas relações conscientes e inconscientes. Antes de eu começar, propriamente dito, a aula de hoje, eu não sei se vocês lembram, na última aula, eu fiquei de trazer um restinho da terceira aula, lembram? Que é algo super importante. Então, são 4 pontos aqui que eu quero trazer da outra aula. Mais uma vez, eu digo, não se preocupem tanto em anotar. Claro que vocês podem ter o papel e o lápis, né? Para quê? Para anotar aquilo que vem como insight. Na hora que eu falo, tocou aí vocês anotam. Por que eu faço isso? Para que o aluno esteja de corpo e alma aqui, e depois eu mando a apostila, como eu mandei das outras aulas. Mas podem pegar, sim, o papelzinho, o lápis aí, para ir vendo esses pontos da minha fala que tocam a alma de vocês, certo? Porque é justamente aí, nesse campo filosófico, que vai mudando o quê? Vai mudando também o campo teórico dentro de vocês, para poder ampliar esse campo consciencial e automaticamente se tornar uma terapeuta sistêmica com uma visão de incluir a todos, do jeito que são. Algumas pessoas a gente dá limites e outras a gente aproxima mais do nosso campo. Essa é a brincadeira depois de adulto, tá, gente? Ó, estica e puxa mesmo. Umas pessoas a gente dá limites e outras a gente permite vir mais para o nosso campo. Então, quando eu falo da terceira aula, que é construções de cena, né? Cenas ditas, cenas não ditas, cenas de outra vida, que eu fiz todo aquele resgate, que também tem na apostila, sobre 5 movimentos de cenas que eu acredito dentro do método baralho sistêmico que a gente vivencia, que são o quê? São cenas de outras vidas, registro arcástico, para quem assim acreditar, cenas intrauterinas, cenas sistêmicas familiar, cenas das relações diretas com pai e mãe e aquelas pessoas que a gente conviveu no nosso crescimento, na nossa evolução, aí irmãos, tios, vizinhos, né? Essas pessoas. Eli, vizinhos também entram. É assim, às vezes a pessoa tem um vizinho e o vizinho abusou você. Então, essa pessoa entra nesse caso. Por quê? Porque você sofreu um dano dessa pessoa. Então, toda pessoa que ofereceu um dano a você ou a sua família, agora vocês são um sistema só.
Entenderam? Por exemplo, uma pessoa que mata, assassina outra de outro sistema. Ela vai passar a ser um sistema só. Por quê? Porque ela deu um dano ao sistema B. Ela é do sistema A, deu um dano ao sistema B. Então, isso significa que o sistema B vai ter que dar um dano a ela, só que um dano menor do que o que o sistema A causou. Isso acontece também, gente, olha mesmo. Dentro, não sei se vocês já escutaram falar que os abusadores, quando são presos, eles, às vezes, dependendo de como for o caso, ele é jogado na cova do leão mesmo, assim, dentro de outras pessoas, para as pessoas me abusarem ele, né? Assim, é uma coisa velada isso dentro do sistema público, mas existe, né? Assim, escutou falar que fulano que foi um abusador, os outros rapazes deram uma cacetada nele, ou ele foi abusado pelos outros companheiros. E tem um livro do Bert Hellinger, A Simetria Oculta do Amor, que ele traz isso, que ele traz esse movimento, que essas pessoas que fazem isso, elas acabam também formando o mesmo sistema com o abusador. Então, se torna um sistema só agora, certo? Danos gravíssimos é que fazem a gente se ligar com o outro sistema. E danos que a gente pode dizer que, de repente, vamos supor, você compra um celular a uma pessoa, aí você não pagou o celular. Você é um sistema só com aquela pessoa. Quando você paga o celular, você corta o vínculo. O caso de um assassinato e de um abuso é irreparável o pagamento. Não há pagamento que diminua a dívida, certo? Enfim, gente, eu vou entrando nos assuntos. Então, eu coloquei um tema aqui como programação neurolinguística. É muito importante. Eu não dou essa cadeira aqui no curso, mas é muito importante vocês analisarem e estudarem um pouco sobre programação neurolinguística. Por quê? Porque eu entendo que as frases de soluções, elas estão dentro dessa programação, dentro de uma reprogramação neurolinguística, né? Aquilo que eu falo e aquilo que se torna ação na minha vida. E aí, puxando para esse lado bíblico, é o quê? E o verbo se faz carne. O que a Bíblia quer dizer por isso? Na hora que eu falo, eu pronuncio, eu materializo, né? Então, a minha fé remove as montanhas. Então, a fé que remove a montanha, o verbo que se faz carne, é aquilo que eu trago como narrativa do meu estado mental, que ele materializa. Então, se eu digo, né, para mim, que, olha, mãe, sinto muito pelo que você passou, mas isso é seu. Eu me abençoe se eu tiver um destino diferente do seu. Isso é uma frase que vai ancorar nova forma de destino para você. Porque você está dizendo, me abençoe se o meu destino for diferente. E você pode observar que nessa frase, ela é uma frase até humilde. Se o meu destino for diferente. Eu não digo, o meu destino é diferente do seu, viu, mãe? Então, que se vire com o seu problema. Não é isso. Não é uma frase que eu coloco um limite condenando, mas eu digo, né, assim, que somos um grupo, somos um sistema. Então, se eu tiver esse merecimento desse destino ser diferente, então que a senhora continue me abençoando. Então, essa programação neurolinguística, ela é, dentro das frases e soluções, uma nova consciência que você dá para o seu paciente. O problema aconteceu, já virou fato lá, já virou trauma, então agora é dizer, bom, o que diante disso que eu recebi, eu aprendo como experiência de vida? Porque é dentro do campo da consciência de dizer, é uma experiência para mim, que você vai fazer com que isso não volte mais para você. Porque na hora que você ainda não aprendeu a lição, a vida vai lhe trazer a mesma situação. A mesma. Então, é por isso que a gente tem que ser o quê? Dentro da visão filosófica da constelação. Agentes ativos do nosso destino.
né? Por isso que não há o quê, gente? Vítima. Tudo que se está vivendo agora, de alguma forma, foi atraído por você. Isso não é constelação que diz, isso não é constelação que diz, se você foi abusado, então o problema é seu, foi você que atraiu o abuso. Isso é a própria questão da teoria da física quântica, né, que diz assim, e da própria memória sistêmica familiar e do próprios campos morfogenéticos, quando a gente traz essa memória de outras vidas, e aí engloba dentro do campo do desejo de pertencer a esse grupo, faz com que a gente se sacrifique devido a esses arquétipos que a gente tem dentro da gente do sacrifício. Então, quando terminar aqui a aula, eu vou mandar lá para o grupo do Laboratório Sistêmico um exercício que eu passo para os meus pacientes depois que termina a sessão. Então, o que é que eu faço? Eu tiro uma foto da primeira cena, aonde eu construí a primeira cena, e eu vi tudo. Eu vi por que isso, por que aquilo. Então, depois que tem toda a construção da primeira cena, eu tiro uma foto, já mando para o WhatsApp da pessoa. Quando termina a sessão, eu mando outra foto. Eu mando uma foto de frente e uma do todo. Por quê? Porque ela tem que ver o que ficou aqui no presente, no aqui e no agora, e o que vem lá de trás que levou ela a evoluir. E mando os exercícios pós-sessão. Dentro desses exercícios, lá tem exercícios de programação neurolinguística. Então, vou mandar o exemplo que eu faço para vocês se basearem e de até construir para vocês. Pode até colocar no GPT, né, o meu modelo e dizer, construa exemplos de exercício sistêmico pós-sessão, parecido com esse, alguma coisa assim. Então, dentro dessa teoria do baralho sistêmico, que eu digo que o cérebro ele é um palco da dramatização da vida. Então, o cérebro ele só é isso. Mas ali não está muito simplório, não. Ele é só esse palco. É um palco teatral onde a gente vai colocar os atores. Esses atores coadjuvantes, os principais, do jeito que há nas novelinhas, eles são formados como é que a gente coloca cada bonequinho lá no palco do cérebro, e o palco tem dois cantos, um consciente e o inconsciente. E onde é que a gente coloca, como é que a gente coloca esses bonequinhos? Pelas relações que nós vamos vivendo, absorvidas por quem? Pelas nossas percepções. Certo? Entrou uma pessoa aqui, senhor Paulo. Quem é senhor Paulo, por favor? Eita, sou eu, Eli, é porque eu estou no Ah, meio do tá meu bom, filho. Nelma, tá bom, Deixa porque eu só senhor mudar Paulo eu aqui. falei. Tá Desculpa bom, sem aí, viu? problemas. Espera aí que eu vou sair e vou entrar de novo. Não, precisa não, pode ficar. Tá bom. Então, essa nova dramatização, né? Então, as pessoas viveram suas vidas, e aí, dentro do que elas absorveram do campo eletromagnético, que é as imagens e os sentimentos das relações que foram vivendo, elas construíram as cenas. Algumas cenas vêm para a consciência, que dá para a gente lidar. Ah, minha mãe me deu um grito. Beleza, eu estou aqui, ó. Eu relembro aí naquele dia daquele grito. Mas depois eu conversei com ela, ou então eu saí de casa, ficou tudo bem. Então, essa cena pode vir para o consciente. Mas, por exemplo, a pessoa sofre um acidente. Vocês já observaram? Pergunta a pessoa, você lembra como foi? A pessoa, não lembro de nada. Olha que natureza inteligente a gente tem, né? Essa semana eu estava lembrando. Eu estava no médico aguardando minha vez, eu comecei a lembrar, meu Deus, como é que foi que eu soube da notícia da morte da minha irmã? Eu só lembro que eu entrei no hospital, eu vi meu sobrinho saindo bem rápido, aí eu entrei na sala da médica, depois eu só acordei na sala de emergência. Eu não lembro. Então, esses apagões que há, isso é uma maior bênção que a gente pode ter. São essas dores que correm lá para o inconsciente, porque a gente, emocionalmente, a gente não vai saber lidar. Não dá para, dentro daquela cena que eu vivi, a emoção que foi, ela é o quê? A cena e a emoção. Ela ultrapassa esse campo.
ela fica tão grande a emoção que a gente colapsa. De onde é que é essa teoria? Da bioenergética e dos campos quânticos. Por exemplo, Joe Dispenza fala justamente isso, né? Onde é que está o trauma da gente? Ele está no nosso corpo, na memória psicossomatizada dentro do nosso corpo. Por quê? O que é que o Joe Dispenza diz? Que o pensamento é para o cérebro e o sentimento para onde? Para o coração. Então, é por isso que na hora que você está amando, aqui fica pulsando. Porque o sentimento, ele molda o teu corpo. O sentimento molda o teu corpo. Um pedreiro. Já tocaram no corpo de um pedreiro, como é? Todo musculoso e forte, né? Já tocaram nos braços ou no corpo de um músico? A carne é o quê? A carne é mole. Por quê, gente? Porque ele está cantando, ele vai, aí vai, aquele sentimento vai para o corpo dele e vai moldando a leveza no corpo. Então, toda vez que a gente tem um sentimento que é maior do que a cena, ela tende a se apagar. Isso é da própria natureza. Isso é muito bom. Do mesmo processo seria a gente se liberar de um trauma. Porque o que é que vai acontecer com o trauma em si? A cena está aqui, eletro, e o sentimento está aqui, magnético no coração. Pensamento e coração. Aí o que é que vai acontecer? Esses dois se juntam e formam o trauma. Eu estou falando de trauma, eu estou falando só da vivência boa na vida, eu estou falando do trauma. Eu quero tirar esse trauma. Assim, aí o que é que o corpo vai fazer com você quando se une a cena com o sentimento de dor? O corpo vai lembrar 24 horas daquela dor para você nunca mais sofrer. Ou seja, esse danado desse corpo ama a gente. Ele ama a gente. Só que ele está dizendo assim, não vai, porque tu vai se dar mal de novo. Não vai, tu vai se dar mal. Só que quando a gente se deixa ser dominada pelos nossos sentimentos, olha o pulo do gato, a gente fica o quê? Congelada. A gente para. Por quê? Porque os sentimentos estão te relembrando. Quem aqui nunca sonhou com o que já aconteceu de uma traição, de um grito que a mãe deu, de uma surra? Quem nunca sonhou? Então, é o quê? É a memória emocional no seu corpo lhe lembrando que, cuidado, aquela mulher vai lhe fazer mal, aquele relacionamento é ruim. Qual o movimento para a gente sair disso? Brincar com os nossos sentimentos, falar, cantar, chorar e dizer para o nosso corpo que está psicossomatizado com aquela emoção de dor, dizer ele que agora é seguro. Agora é seguro para você seguir. Então, essa é a nova cena, a nova dramatização. É por isso que as constelações, ela é incrível. Por quê? Porque ela traz o psicodrama da dor, novamente, ela constrói a cena e ela faz o quê? Verbaliza na emoção, no choro, a nova frase para que a pessoa se libere daquilo. É por isso que, quando termina uma constelação, o paciente tem que ir para casa, vibrar, se apaixonar pela nova consciência. Ele tem que dizer, meu Deus do céu, é possível amar de novo. Caramba, o que minha mãe me deu não foi bom, mas eu aprendi isso e agora eu dou limite a ela. Então, você tem que se apaixonar, você tem que levar a emoção para o teu corpo com a nova consciência que é dada na constelação. Para quê? Para que esse próprio corpo diga, e menina, eu vou relaxar aqui, que parece que essa mulher agora está comandando a vida dela novamente. O corpo, ele quer escutar da gente
que está tudo bem, mesmo tendo acontecido aquilo. Então, a natureza é tão sábia que, graças a Deus, eventos muito traumáticos, ele faz a gente esquecer. Justamente para isso, para não psicossomatizar na memória corporal. Os animais, aí pegando a experiência somática, eu tenho um curso de experiência somática, os animais, por exemplo, eles não têm essa defesa física que a gente, animal, a gente tem. Você vê o que é que o leão faz na selva. Opa, viu uma zebra e viu outro leão e viu um rinoceronte. Os três olharam para a zebra e eles disseram: quem for melhor que pegue primeiro a zebra. Aí eles vão. Os três vão junto para a zebra. Aí o rinoceronte mete o chifre lá no leão, o leão dá uma coisada no rinoceronte, aí cada um pega um pedaço lá e alguém vai pegar um pedaço maior da zebra. O leão volta para casa todo arrebentado, come a zebra, no outro dia ele está prontinho para fazer tudo de novo. Por quê? Porque ele não tem um sistema biológico que psicossomatiza no corpo dele. Ele pega o trauma, sacode a poeira e segue a vida. Mas a gente não, a gente psicossomatiza. Então, para que isso não aconteça, a gente tem que o quê? Ritualizar, se apaixonar pela nova cena, pela nova consciência, pela nova ideia de vida. Resumindo, aonde é que a nossa consciência tem que vibrar? No passado ou no futuro? Lá no futuro. Eu estou no presente, mas estou apaixonada pelo meu futuro. Eu tenho uma paixão pelo meu futuro. Vocês já sentaram na mesa com grandes empresários? Eles não falam do passado dele. Eles não falam. Eles estão aqui com você. Cara, olha, eu tive uma ideia, eu vou colocar isso na minha empresa. Eu também, rapaz, o meu baralho sistêmico, eu estou fazendo o lançamento agora, eu quero assim. Pois é, eu acho que você deve fazer isso com o baralho sistêmico e colocar nessa plataforma aqui também. Então, ninguém... O máximo que se fala do passado é para dar um testemunho. Olha, eu vim de família pobre. Ah, rapaz, eu também vim. Pois é, mas a gente tudo isso se superou. Quando eles se apaixonam por esse futuro, eles estão no presente como agindo. Estou aguardando a Lua entrar em Mercúrio retrógrado. Então, aguardando Mercúrio retrógrado voltar ao normal, fluir para a pessoa aí, não. Por mais que eu compreenda os astros. Mas eles estão no presente dizendo, eu vou agir para que isso se realize, o que eu estou apaixonada aqui. Certo? Então, essa é a nova dramatização, é a paixão que você vai ter para colocar em prática a sua nova consciência. Eu vi, e isso vai ser em qualquer situação. Ontem eu fiz uma constelação de uma pessoa e o caminho para ela se apaixonar agora, para poder ela entrar e não se machucar dentro da família disfuncional, era dizer, eu vou conseguir colocar em prática o limite que eu preciso dar à minha mãe. Ela vai ter que se apaixonar por isso. Mas é ali, e se a pessoa vai dizer, ai, meu Deus, eu não consigo conviver nem com minha mãe. O adulto vai encarar a vida assim, tá bom, não consegue mesmo, não vai conseguir, não. Porque sua mãe tem um traço narcisista, em pleno Natal, ela lhe empurrou, bateu em você. E aí não vai dar para chegar lá e se sentir muito à vontade. Vai ter que colocar mais limites. E é assim, gente. É assim. Né? Então, as frases de solução eu já falei, e a linha do tempo, que eu acredito que vocês já devem ter observado dentro do baralho sistêmico, eu trabalho com aquele tabuleirozinho do pano, né? Eu chamo de tabuleiro, porque é importante, o cérebro humano gosta de limites, viu? Então, eu trabalho com esse pano aqui,
eu chamo tabuleiro, um quadradinho, e eu dou uma linha do tempo para cá. Então, ele fica, deixa eu baixar aqui só para vocês verem, ele fica assim, e no online, eu aqui, onde meus dedos estão mexendo, é o passado, e eu puxo uma linha do tempo para cá. Até chegar assim, ó, vamos supor, a pessoa colocou uma carta aqui, então, e a outra aqui. Então, essa daqui está no passado, e essa está no presente. Mas no futuro não é ali, não. O futuro as constelações não trabalham. Daqui até o campo que esse lápis cai é o futuro. Então, o futuro a gente não trabalha, a gente se apaixona pelo futuro, pelaquilo que eu vou fazer quando. Então, na hora que eu me apaixono por aquilo que eu estou planejando, sabendo que eu tenho o meu limite como humano, eu estou planejando. Mas quem é que vai autorizar isso na minha vida? O maior, né? Deus, né? Deus que autoriza, né? Mas quando eu planejo e eu tomo ação no meu presente, o meu passado é colocado aonde? No arquivo da vida. O passado, ele só serve para a gente dizer, eu aprendi. Cara, olha, aquela criatura que passou na minha vida me ensinou, viu? Na hora que você aprender, gente, não aparece mais esse modelo de gente perto de você. Mas não aparece mesmo. Pode vir pior, pode vir melhor, mas igual aquele não vem não, porque você já ganhou experiência. Então, você corta a energia dele, do teu campo, da tua identidade vibracional. Entenderam? Então, é esse resumo aí que eu queria fazer da aula passada, né? E... Ai, meu Deus, cadê o outro celular? Bom, é isso daí. Alguém tem alguma dúvida sobre isso daí até agora? Não, né? Olhe, vocês me perguntem, que eu não gosto de falar sozinha, não. Vocês me perguntem. Vamos lá, então. Chora esta estrangulada. Abri uma livezinha aqui para a gente... Tá, então agora a gente vai para o título, o que ali? A gente vai para o título Relações Conscientes e Relações Inconscientes. Então, na outra aula eu disse o quê? Frases ditas... Não, cenas de outras vidas. Ainda não cheguei nas frases ditas, né? Palavras... Eu acho que é aqui... Ah, tá. Então, aqui eu coloquei tudo junto. Então, só para vocês entenderem esse campo. Então, é assim, ó, relações consciente e inconsciente. E o termo, subtítulo é relações ditas e não ditas, frases ditas e não ditas, e cenas ditas e não ditas. Certo? Então, o título maior é Relações Conscientes e Inconscientes, frases, cenas e relações ditas e não ditas. Ok? Então, vamos lá. Ora, as pessoas se constrói sua identidade pelaquilo que elas se relacionam. Isso é uma construção de identidade. É o filho que você ensinou a comer sentadinho na cadeira, teve a hora para isso, teve a hora daquilo, desliga o celular e apenas vai comer, reza antes de comer, tem a hora de fazer atividade. Eu estou falando lá do início, porque é lá que vai construir tudo, gente. É até os 7 anos. Depois dos 7 anos, só quando virar adulto que disser isso aqui eu quero, isso aqui eu não quero, do que eu recebi como educação. Porque até então você só vai aceitar os ditames e a educação que recebeu da tua família. Então, é lá, eu estou falando de lá.
até os 7, tudo que a gente recebeu vai ficar extremamente gravado como um padrão de comportamento psíquico. Então, até um simples fato da criança chorar e a mãe correr imediato no berço para dar o peito, a criança vai se encher de ego. Ora, na hora que eu dou um gritinho, a mulher já aparece aqui, que mágica meu grito. Então, até esse simples detalhe para você não atender as pessoas de imediato, isso já dá um modelo educacional. E isso vale para alguns adultos que foram educados assim, né? Eu digo isso dentro do campo aqui, como esse campo educacional. Às vezes tem pessoas que eu tenho mania de responder muito rápido quando uma pessoa manda um WhatsApp para mim. Acho que a pessoa diz assim, menina, ele já parece que estava lá na hora aguardando, né? E aí, às vezes, eu vejo algumas pessoas que quando eu respondo rápido, elas vão exigindo mais de mim. Aí eu vou dando o limite, né? Outras não, outras eu respondo rápido, aí depois manda com o tempo certo, e assim vai. Então, essa construção da nossa identidade é a construção e a somatória de tudo que a gente viveu de relacionamento lá com os nossos pais ou com quem nos criou, as pessoas que nos criaram, né? Então, algumas relações vão ser ditas e outras relações não ditas. Então, por exemplo, uma pessoa na família, quem manda, ela não precisa dizer, você vai me obedecer porque eu mando. Né? Ela não vai precisar dizer isso. Ela toma a postura de que ela que dá uma organização e todo mundo vai obedecer. Se ela estiver dentro desse campo de organização, com equilíbrio do dar e receber, com equilíbrio democrático até, né? Mesmo eu sabendo que dentro de uma estrutura familiar não se pode haver essa democracia que a gente aprende na faculdade, que é a democracia onde todos têm que dar sua opinião. Qualquer grupo tem sempre que ter o líder que em algum momento deu limite. Não, isso aqui não vai caminhar assim. Isso aqui vai caminhar desse outro modelo. Porque é assim que funciona as relações de grupo. Então, essa relação dita é aquela relação, por exemplo, quando uma mãe chama você de burra. Você é uma burra. Essa relação é dita, é expressada, ela é falada. Você escuta, você vê a cara dela, o rosto dela com raiva. E tem a relação não dita que a mãe só fica assim, ó. Tá certo, faça. E você faz e depois ela constrói diferente. Qual é o filho que é mais fácil da gente desemaranhar? O filho que tem uma relação com a mãe dita ou a não dita? O que é que vocês acham? Qual é a mais fácil de desemaranhar? Dita. A dita. Por quê? Porque a pessoa, na percepção, ela conhece verdadeiramente aquela pessoa. Aquela mãe, aquele pai, aquele filho, qualquer outra pessoa da família. Ela conhece. Então, ela não guarda no movimento emocional dela e no inconsciente dúvida. Será que ela é ruim mesmo? Ou será que ela é boa? Não. Ela viu que tem uma maldade. Então, esse filho, ele chega no consultório com muita raiva dos pais, da mãe ou do pai ou dos pais. E é maravilhoso constelar ele, porque você vai fazer o movimento dele agradecer a vida e também de dizer, olha, mãe, eu aprendi, viu? Eu aprendi como não se faz com você. Né? Porque, de alguma forma, gente, por mais difícil que seja uma terapeuta falar isso, mas tem muitas mães e muitos pais que destroem a persona dos filhos, viu? Muitas, e tudo realmente começa daí. Então, o filho que ele recebe uma relação que não é dita, apenas a pessoa é calada o tempo inteiro,
você não tem nas suas percepções, e quando eu falo percepções, eu já estou entendendo que vocês sabem, dentro da teoria do baralho sistêmico, que as cenas são construídas pelas percepções. Então, quando eu falar em percepções, já pode correr como é que estão as cenas na cabecinha desse paciente sobre a mãe que está o tempo todo sendo a boazinha demais. É a mãe disponível para tudo, não é? A mãe não é a mãe que dá um grito, que diz um não, que diz assim, que acha que isso, que aquilo outro. Entenderam? Então, esse filho que não tem cenas do lado, sombra da mãe dele ou do pai. Ele só tem cenas na vivência eletromagnético dele de que a mãe deu o cartão black, fez isso, fez aquilo outro, chamou os amigos para jantar e nananã. Quer dizer, minha mãe é maravilhosa. Só que ela vai atuando aonde, como diz aqui no Nordeste, comendo pelas beiradas, feito papa. É o filho que... toda vez que eu vou dar esse exemplo, eu lembro de uma paciente que eu tenho em Brasília, que a menina só conseguia namorado 3 meses. Depois de 3 meses, os meninos iam embora. E ela não sabia por que esses garotos, 3 meses, mas davam um padrão. Então, o que é que ela começou? Ela começou a ficar deprimida e dentro do quarto, na cama. Quando essa menina entrou numa depressão e não conseguia sair da cama, não conseguia ir para o colégio nem nada, aí foi que a mãe começou a se preocupar. Aí a mãe me achou lá em Brasília e levou a filha para constelar. E o que é que eu descubro? Que é a mãe que se finge, né, de boa demais o tempo todo. Então, a mãe, quando a menina trazia o namorado, ela aceitava, trazia, fazia jantar, era aquela animação. Com o passar do tempo, quando o namorado começava a querer uma intimidade com a filha, de querer sair sem a mãe, porque ela dava um jeito de, em todos os passeios, ela, a mãe e o namorado. Então, quando o namorado começou a sentir necessidade, peraí, eu quero ficar sozinho com ela para dar uns beijinhos, uns amassos, né? Aí a mãe começou a enfrentar ele, sem a menina perceber, porque ela não tem percepções para saber as atitudes ocultas da mãe. Aí o que é que os namorados faziam? Saíam do namoro. E sem dar explicação, porque, tipo assim, eles diziam, essa relação com a mãe dela é tão complexa que eu não vou nem entrar nesse mérito, deixa para lá. Então, desistia da menina, ia para lá. Foi um trabalho imenso para mim, porque eu tive que trazer essa moça para uma consciência de quem é verdadeiramente a mãe dela. E arriscando minha pele, viu? Porque em algum momento, entendam o que eu vou dizer, eu tenho que falar mal dessa mulher, que essa mulher é a mãe, para construir esse campo tirado dos fenômenos e daquilo que eu pego de material cognitivo, para ela mesma entender quem era a mãe dela, né? A ponto dela mesma perceber, não, realmente aqui eu achei estranho minha mãe fazer isso, mas eu não tinha questionado. Mas agora que você está me alertando, eu vou observar. E por que eu digo que arrisca na pele? Porque, como existe codependência, qual é a maior tendência? A pessoa chegar em casa e contar tudo, né? Então, a menina eu tinha que confiar dela ter um movimento filosófico comigo, confiar no desejo maior que eu tenho de fazer a vida dela andar e da mãe dela. Então, ela tinha que acreditar, e era assim que eu estava atuando, que eu tinha um amor, o quê, gente? Profundo por ela e pela mãe dela. E ela confia nesse campo, todas que chegaram até a mim confiaram nesse campo, e graças a Deus deu bons resultados. Foi quando eu consegui desmamar ela da mãe. Hoje essa menina namora, a mãe dela também namora, mas foi uma construção de um processo terapêutico longo, né? Então dá muito mais trabalho aquele filho, aquela filha que vem com todas as cenas que está no inconsciente ou na consciência, achando que a mãe ou o pai é a pessoa melhor para a vida dela. Né? E aí desconstruir isso dentro de um campo de
de mostrar que não é maldade do terapeuta, mas que precisa ser falado uma realidade que ela não percebe, certo? Então, e dentro dessa relação vai ter aí subdivididos frases ditas e cenas não ditas, né? Eu acho até que na formação, no primeiro módulo da formação, que foi do final de semana, eu já dei um exemplo dessas frases, essas cenas. Por exemplo, cenas ditas e não ditas, né? Por exemplo, eu vou dar o mesmo exemplo de cenas ditas e não ditas, trazendo a questão de um casal, né? Então, tem um casal, vamos imaginar aí, tem um casal que é ele, a mulher e 3 filhos. E esse homem tem uma amante, certo? Então, eu vou dar o exemplo de uma primeiro casal que a mulher explode e a outra que ela aceita essas traições. Então, nesse primeiro casal, o que é que vai acontecer? Que a mulher explode. Ela põe lá o jantar e o cara não chega. E ela grita. Ah, é? Ele deve estar com outra. Uma hora dessa não chegou em casa, recolhe o prato, ele não vai mais comer aqui, não. Comam logo, meninos. Vão comer e depois vão dormir. Eu vou aguardar seu pai, que hoje ele vai escutar. Por mais que, como terapeuta, eu saiba que o casal tem que resolver seus perrengues lá onde eles quiserem, longe dos ouvidos e dos olhos dos filhos. Mas, de todo mal, esse ainda é o menor. Porque o filho, quando vê essa situação, eles vão ter uma postura diante disso. Alguns vai dizer, não estou nem aí, outro vai dizer, realmente, vai fazer pressão dentro do sistema, até pressão com a mãe. Então, mãe, decida o que a senhora quer. Decida, a senhora quer ficar aqui, não quer, tal. Então, quando a coisa é verbalizada, essas cenas, dentro das cenas, essas frases são verbalizadas, a tendência é encontrar uma solução. Por quê? Porque o outro está incomodado com a situação. Então, isso é bom. Entenderam? Na hora que as pessoas se incomodam, ela tende a sair da zona de conforto. Elas estão achando o quê? Dentro da visão sistêmica, que não estão o quê? Ganhando benefício. E na hora que a gente acha que não está sendo beneficiado, é o melhor campo para a gente poder romper e evoluir. Então, a tendência do conflito desse exemplo é a tendência da pressão de cada membro fazer com que aquilo tende a se resolver. Porque até caso a mãe só fique falando, aí o pai chega, bota o jantar do pai, vai dormir com o pai, não é com o pai, com o marido, até os próprios filhos vão dizer, ó, sabe de uma coisa? Eu vou viver minha vida, porque mamãe fica falando, mas na hora que papai chega, ó, parece um docinho de coco com ele. Então, o filho sabe que pode ir para a vida dele, porque a mãe está querendo aquele movimento. A mãe não é o quê, gente? Inocente. Aí alivia para o filho, eu digo filho de uma forma em geral, que a mulher não está com tanto sofrimento assim, que ela pode sim ter uma consciência de sair daquilo. Então, isso vai ser bom, mesmo que não se resolva tão rápido como se deve. As cenas não ditas, elas vão acontecer como? Por exemplo, dando o mesmo exemplo, tem uma mulher, um marido e 3 filhos, aí a mulher bota aquela mesa posta para a sopa, todo mundo vai chegando, dá 7, dá 8, os meninos tudo com fome, e elas não. Só janta na hora que o pai chegar. Aí dá 8h30, 9 horas, o pirrai tudo já gritando de fome. Ela, tá bom, então janta, mas deixa o prato do seu pai. Ela pode dizer isso assim, ó, falando, ou ela pode fazer assim, ó. Jantar. Só um gesto. Aí a secretária vai tirar o prato, ela não fala, só faz o gesto. Faz assim com os olhos, certo?
Aí os meninos jantam, vão lá para o quarto, dormem. Dá 3 da manhã, o marido chega, não quer mais jantar, deita, dorme. No outro dia, a mesa está posta para o café da manhã. Os meninos estão vendo a cena como pai na ponta, mãe do lado direito e os 3 filhos. Como é que ficou a cena na cabeça dele da noite passada? Tudo tranquilo. Na consciência que esses olhos estão vendo. Mas o problema aí, sabe onde é que vai ser? Na inocência que os filhos pensam que a mãe tem sobre o que o pai chega de 3 da manhã. Aí, minha gente, acabou-se. Acabou-se. Os filhos vão caminhar para descobrir esse segredo pela alma da família. Acabou. Acabou o sossego. Eles criam uma aliança ali. Tem uma aliança. Com a mãe. Com a mãe. Porque lembra que eu disse a vocês que o espírito humano ele trabalha com os arquétipos? Então, qual o arquétipo que é acionado aí? Da justiça. Então, a alma dos filhos vai dizer, não é justo. Mamãe aqui, ó, limpou a casa, varreu, fez a sopa, meu pai não chegou. Vi mamãe um dia chorando, lavando a blusa dele, suja de batom. A mãe não disse nada, mas aí ele viu a mãe assim, ó, chorando, a lágrima caindo. Aí ele saiu rápido, a mãe virou o rosto, ninguém disse nada. Mas o que é que ficou registrado na memória? Os gestos. Como é que é aquele ditado? Os gestos falam mais do que 1000 palavras. Entenderam? Então, esse vínculo ele vai se dar pelo arquétipo da justiça. O arquétipo da justiça vai dizer assim, é injusto o que o papai faz com a mamãe. E a mãe, ela entra com o papel no cérebro, no palco aí cerebral, de que, gente? De inocente. A bichinha, tão boa. Aí, ó, danou-se. Os filhos vão correr lá para onde o pai está indo. É por isso que tem filhas de mulheres que são traídas, que as mulheres são traídas, não queria muito sexo, estava lá, apática da vida, achando que o arroz com feijão estava bom, nananã. E aí as filhas vão para onde? Para as amantes. Com fogo, com a ira, com sangue nos olhos. As filhas vão para lá, para dizer, deixa eu ir lá, ver o que essa mulher tem que prende meu pai e minha mãe não está conseguindo prender. Então, essas relações ocultas, esses vínculos invisíveis, eles destroem mais do que qualquer vínculo dito. Seu pai é um canalha. Foi a verdade, gente. O que é a verdade liberta. Não é para ficar dizendo. Mas, naquele momento, se aconteceu, você se separou e, de repente, blá, vomitou lá num pirrai. Depois reconstrói essa narrativa. Mas você foi mais sincera do que a que ficaram caladas, dizendo coisas dentro dela na voz interna e o pirrai percebendo toda a verdade lá na alma. Entenderam? E com quem os consteladores trabalham? Com o que está oculto, com o invisível. Nós não trabalhamos com o que é dito. É por isso que o Bert, e aí eu sigo essa linha hegeliana, se é assim que se pode chamar, estou dando nome aí, eu não gosto de escutar paciente. Não gosto. Diga, o que é que você tem? Não é porque, olha, Elisa, naquele dia... Não gosto. Eu gosto que a pessoa me diga uma palavra ou uma frase, porque a cena vai ser construída.
E quando a cena é construída, você retira material inconsciente, aquilo que o seu paciente nunca teve coragem de dizer para ele. Eu lembro de um casal que eu constelei. Casal, eu só constelo ele aqui, depois ela. E depois, se der, eu junto. Tem casal que eu não junto. Esse casal eu já conhecia, ó. Teve uma crise deles, uma briga feia, feia mesmo. A menina disse, ó, só fico com você se você for constelar com a Elisângela. Se você não constelar, tem que ser com ela. Senão eu não fico mais. O cara louco, apaixonado pela mulher, olha, Eli, me inventa um pacote aí, pelo amor de Deus, que eu quero curar, que eu quero voltar para aquela mulher. Eu disse, ó, eu vou vender, mas eu não prometo você voltar não, viu? Porque eu vou ser dura. Resultado. Comecei a constelar, constelação vai, constelação vem. Na primeira constelação, ele trouxe ele o garanhão. E ele se mostrava homem sério e tal. Então, eu descubro que eles foram o quê? Foram amantes por um tempo. Por um bom tempo da vida deles, na verdade. E dentro desse nó invisível, quando ele era casado e ela também. Então, ela tinha um filho, uma filha com um outro homem. E eles viviam como amantes. Então, eles ficavam juntos e, praticamente, ele viu ela grávida, viu o bebê nascer, viu tudo. Como amigo, ia se aproximando, ninguém desconfiava de nada, mas eles eram amantes. Quando eles se separaram, porque brigaram lá nas famílias deles, e eles vieram conviver, né, se relacionar como namorados, ele achou o quê? Que ele era pai do menino. Que ele tinha visto desde a gravidez, né? Aí começou os perrengues. Porque ele estava lá dentro de uma autoridade como pai, e o menino dizia, mas você não é meu pai é outro, você não é. E na cabeça dele, nas percepções, ele dizia, eu sou seu pai. Isso tudo oculto, gente. Oculto. Qual foi o meu trabalho? Desvendar esse oculto. Então, eu trouxe ele para dizer, você não é o pai desse menino. Diga, eu não sou seu pai. Eu vi tudo. A sua gravidez até agora, mas eu não sou seu pai. Então, eu tive que construir nele uma nova cena. A nova cena de que ele não era o pai. E eu trouxe uma verdade que, até então, como um campo muito religioso que eles têm, eu trouxe uma verdade. Diga assim, você foi minha amante durante muito tempo. Não, Elias, foi. Então, imagine uma pessoa dizer para você, você super religioso, que você tinha um caso extraconjugal, precisa muita coragem de uma terapeuta, né? Mas aí eu fui lá, porque já sabem, se quer constelar com Eli, vai ter que escutar. Porque eu não saio de uma sessão sem eu dizer a verdade. Entrando no parênteses, sabendo que, dependendo da pessoa, eu vou formular uma frase para que a alma dela pegue a verdade. Eu não digo a verdade nua e crua. Outras não, eu meto cacete. Entenderam? Meto pancada para a pessoa tomar vergonha na cara. Né? Então, esse oculto todo que estava aí foi uma construção filosófica deles e uma construção de percepção. Cara, na hora que era para se encontrar com a amante que estava grávida do outro, alisava a barriga. Olha a cena, gente. Alisava a barriga, conversava com o pirrai na barriga da mulher. Ó, você vai ser bem-vindo, eu vou cuidar de você. Ele teatralizou isso. Quando ele teatralizou, a filosofia dentro dele disse o quê? É meu filho. Só que não teve uma criatura para dizer a verdade a esse cara, nem a ela, que esse menino não era filho dele. Então, quando eu fui construindo essa nova percepção dentro dele e dela, aí eles conseguiram se encontrar com a verdade, porque a alma saiu da culpa. Cara, eu fui amante durante 10 anos desse cara. Excluí o pai do menino. Muito bem, Cris. Total. Tanto é que o filho foi para as drogas. Foi para as drogas. Entendeu?
porque o menino era criado pelo pai, mas não tinha o respeito, porque a relação oculta inteira da família era aqui. Esse cara está aqui comigo que fez você, mas o seu pai, que eu queria que fosse, é um outro. Olha mesmo o nó disso. Então, qual o papel do terapeuta sistêmico? Por mais que doa, trazer essa verdade. Teve outro movimento que também eu fiz, muito massa, muito, mas depois até eu conheci esse rapaz, foi muito bom, né? Ele estava numa clínica interna em Brasília, porque ele estava com muito consumo de drogas, e ele, uma família muito rica lá em Brasília, ele estava assaltando as casas nesse condomínio para consumir droga. Assaltava uma televisão, uma roda de um carro, para poder comprar as drogas, que é bem típico de quem é viciado, né? E aí as câmaras do condomínio pegou ele. Aí levou para a mãe, fizeram um conselho lá e disse, ó, ou você interna ele ou a gente vai expulsar vocês daqui. Aí ela foi obrigada a internar esse menino. Ela veio constelar. E quando ela trouxe na sessão, ela traga aí o pai desse menino. Ela trouxe o pai do menino e o menino olhando para cá e o pai para o lado de lá. Oxi, não é que esse menino olha isso nas cartinhas, né? Quando é que esse menino olha, que não quer olhar para esse pai? Aí eu disse, e o menino veio com blusa vermelha. Aí eu falei assim, traga uma carta aqui, né? Aquele comando que tem no baralho sistêmico, com um sentimento bom ou ruim, sem você saber para que é. Porque eu queria saber para onde o menino olhava. Aí trouxe quem? O homem de vermelho. Então, eu dizia, ih, rapaz, esse homem aqui não é pai desse menino, não, é esse outro. Aí eu perguntei assim para ela, quem é o pai dele? Ela falou, é esse. Bem, bem ego. É esse o pai dele. Eu falei, entendi. Eu acreditei, não. Eu acredito que a cena me mostra. Eu não acredito no que o paciente me diz. Uau, pode chocar? Isso pode. Se eu ver na cena e o paciente me disser outra coisa, eu finjo que eu acreditei, ando um pouquinho com a constelação, depois eu pergunto de novo. Aí eu andei com a constelação, depois eu fui perguntar de novo, ela falou assim, não, é assim, ele foi o que criou o meu filho. E desde pequenininho, porque o pai do menino era alcoólatra, e ele batia em mim, tive muita raiva dele, eu fui muito espancada. Quando eu me separei dele, o menino tinha 8 meses. Beleza, ela tem toda a razão de se separar de um homem que bate nela, não tem, gente? Ela não precisa ficar com um homem assim. Mas a realidade da vida é o seguinte: esse filho amado, do jeito que ela sonhou, só foi possível com esse homem que batia nela. Essa é uma realidade nua e crua. Então, não tem como, pelo seu ego, você achar que aquela relação que não foi boa, que você tem razão, foi sofrimento, mas que geneticamente o pai dessa criatura é aquele homem, independente de que ele seja. E que naquele momento, naquela noite, regadas a vinhos e queijos, você estava com ele. Tiveram namoro e nasceu essa criatura. Então, eu fui fazer esse movimento dela devolver esse filho para o verdadeiro pai. E não foi fácil isso. Não foi fácil. Porque, para ela, o pai desse menino era aquele outro. E era o que o filho dela queria, era a devolução desse pai. Então, quando eu fiz isso, essa moça, eu ensinei exercício pós-sessão para ela. Ela foi na clínica, fez todos os exercícios com o filho, várias vezes que foi visitá-lo, e esse menino conseguiu sair dessa clínica, porque dentro da alma dele estava honrado o pai dele. Porque a mãe disse o quê? Eu me alegro por você ser pai dele, filho dele. Então, esse menino veio constelar comigo, presencial. Parou.
Parou? Ah, já tá, já Tá bom? voltou. Já voltou? É por isso que eu confio tanto nas constelações. Por quê? Porque ela que muda o ângulo pelo qual agora você enxerga o quê? A realidade que foi da vida. Não é uma realidade que eu invento como terapeuta, mas é uma realidade que é a realidade da verdade. O pai do seu filho é o outro, não é esse. É justo isso que ela precisava fazer com o filho dela. Entenderam? Então, essas relações não ditas não adianta. Não, eu vou dizer para o meu menino que tem 8 meses, que não é nada, né? Porque 8 meses o menino não sabe o que é uma bola, ele não sabe o que é Jesus Cristo, não sabe o que é nada. Então, se eu disser a ele que o pai dele é esse, tá tudo bem, gente. Ele vai crescer sabendo que o pai dele é esse. A alma sabe quem é o pai. A alma. Então, ela vai buscar honrar o que recebeu de maior desse pai, que é a vida. Agora, o que esse pai é, se é alcoólatra, abusador, isso é uma dor desse pai que ele vai ter que resolver isso na vida. É onde esse filho vai dizer, ó, oh, pai, você me deu a vida, eu sou super grato. Agora, esse caminho que você tomou, eu sinto muito. Eu vou fazer diferente. Pronto, honrou a vida e deixou o cara lá do jeito que ele é. Psicopata, sociopata, narcisista, assassino, tudo isso que tem aí, que aí mói de mulher se encontra com mói de homem desses. E ninguém está livre disso, não. Qualquer pessoa está sujeita a encontrar com uma criatura dessa, esbarrar aí nas paqueras da vida. Certo? Então, relações ditas e não ditas, frases ditas e não ditas e cenas ditas e não ditas. Uma frase não dita é aquela frase que você tá aqui, ó. Todo mundo está sabendo o que está acontecendo, ninguém faz nada e tem um que age e todo mundo deixa agir e pronto, acabou-se. Um exemplo disso é uma mãe que eu conselhei uma filha dessa mulher, que ela só se alegrava quando as filhas tinham amantes. Amantes. Então, os homens casados eram muito mais recebidos na casa. E essa minha paciente não achava eticamente isso legal e disse, eu condeno isso, disse para dentro dela. E ela arranjava os paquerinhas disponíveis e quando chegava em casa com os paquerinhas disponíveis, a mãe não dizia nada. Mas não fazia jantar, não dava boa tarde, olhava assim de baixo para cima, corria para o quarto, ficava trancada. Então, nunca foi dito nada. A menina disse, não, minha mãe nunca disse nada. Mas também nunca fez a sala como ela fazia e faz para os namorados amantes das minhas irmãs. Então, nós temos um sistema de entendimento das relações de forma oculta e invisíveis que não precisa da palavra e a ideia é instalada. Entenderam? Então, são essas coisas que eu estou... E é importante vocês saberem disso tudo, por quê? Porque vão vir pacientes que verbalizam o que é o sistema deles e vão vir paciente perdido. Eu não sei porque eu tenho raiva. Eu estou aqui, Elisângela, eu quero consolar uma raiva que eu tenho, mas não sei porque eu tenho raiva. Porque minha mãe é boa, minha mãe faz tudo por mim, minha mãe briga com meu pai por minha causa. Então, eu nem sei porque eu tenho uma raiva. E o que é que a relação que Bert traz dentro da teoria dele diz o quê? Na hora que você recebe exatamente tudo da sua mãe ou do seu pai, sua alma desconfia da bondade. Porque você vai dizer, caramba, ela me deu tudo, e agora? Como é que eu vou devolver isso? Aí entra a lei do dar e receber. Se você não retribui à altura, você está o quê? Devendo a essa pessoa. Só que você não tem histórico no seu cérebro de cenas, nem de frases que sua mãe pediu algo em troca. Olha mesmo. Eu estou falando da mãe para poder ser uma fala única, mas coloquem mãe e pai.
Onde é que está o que a mãe quer ali? Está naquele exato momento quando ela diz assim, fica aqui, deixa eu ir com vocês, não faça isso. Ela vai dizer de forma mansa. E esse falar dela, você não vai conseguir dizer não. Você não vai, porque sua alma está tão endividada com ela que você só vai dizer sim. Então você morre por ela, adoece por ela, acaba namoro com ela, fica na solidão por ela e tudo mais. Entenderam? Então a alma lê a cena, a alma lê as frases, a alma lê as relações. A alma está localizada no nosso corpo emocional. É lá que está instalado a engenharia emocional das relações. É uma grande engenharia, um grande complexo, o movimento relacional. Ela está, essa alma, ela está em que momento ali? Ela está no tempo, naquilo que é e que vai acontecendo. Está no presente, no passado e naquilo que vai vir lá do futuro. Então, por exemplo, uma pessoa que vê que a mãe dá demasiado e que ela se sente devedora desses receber da mãe ou do pai, ela vai dizer, bom, mamãe está doente, no futuro ela vai morrer, o que é que essa alma faz? Então, deixa que eu morro por você. Fica tranquila aí, você já me deu demais, agora é minha hora. Eu vou agir, eu vou morrer por você, eu vou adoecer por você. Não brinquem, isso acontece. Eu tenho inúmeros exemplos em consultório de pessoas que pegaram o mesmo câncer na garganta da mãe, a mãe com metástase e a filha morreu primeiro do que a mãe. E não viu a mãe morrer. Entenderam? Então, não brinquem com esses movimentos internos, invisíveis, esses laços profundos e esses vínculos. Então, tudo isso que eu falei para vocês tem um nome na constelação familiar, se chama emaranhamento. O emaranhamento é aquilo que é dado um nó e que você fica em vínculos que nem você consegue entender. Vocês lembram do exemplo que eu dei para paciente que ela tinha um problema de bruxismo, ela tinha uma raiva, porque bruxismo psicossomatizado no corpo, ele é o quê? Raiva de mãe e de pai juntos. A arcada dentária em cima é mãe e embaixo é pai. Então, quando você tranca isso daqui é raiva. Raiva de mãe e de pai oculta. Então, uma pessoa chega no consultório e você diz, eu quero constelar meu bruxismo. E você vê ela com o movimento da cena, nem olhando para a mãe e para o pai. E aí você diz assim, diga, mamãe e papai, eu estou com muita raiva de você. E ela diz, mas eu não estou. Eu não estou ali com raiva. Então, você vai mostrar para essa pessoa esse oculto. Aí você tem que parar um pouco a sessão e trazer um campo teórico. Né? Então, é por isso que até a psicossomática é importante a gente ter conhecimento das constelações. Por quê? Porque a gente vai entender muita coisa do que acontece na psicossomática, porque, primeiro, quando acontece na psicossomática, no corpo, aconteceu primeiro aonde? Na alma, no corpo emocional. Entenderam? Então, se bruxismo é raiva, se eu tive uma raiva, eu tenho que saber de quem eu tive a raiva e qual a cena me deu a raiva. Essa raiva pode estar consciente, porque eu escutei a mamãe e o papai gritarem comigo, ou pode estar inconsciente, porque eu recebi demais, estou me sentindo endividada. Que isso é um dos movimentos que fazem a vida de um filho parar dentro do que Beth chamou de emaranhamento. Quando os filhos se sentem muito devedor dos pais, eles não têm coragem de dizer, eu vou para a vida. Eles não têm essa coragem. Porque como é que eles vão para a vida se eles estão vendo a mãe doente, o pai faleceu, o pai
tentando suicídio, o pai falindo, eles não vão ter coragem. Os filhos só conseguem ir para o movimento da vida, do mais, quando eles têm autorização dos adultos de dizer, vai, segue, que aqui está tudo bem, mesmo com o que eu estou passando, eu dou conta. Eles só vão ter a coragem de ir sem a permissão dos pais, se eles tiverem uma raiva. Ou uma raiva ou uma alma muito empoderada. O que é que eu recebo mais em consultório? Alma empoderada ou raiva? Raiva. Porque poucas são as almas empoderadas. As almas que vão dizer, nossa, mamãe está dando uma de vítima, deixa eu ir aqui para o mundo. Entenderam? Poucas são essas pessoas, né? Porque nós somos sistêmicos e a gente se emaranha mesmo com as relações dentro da nossa família. Então, esse emaranhamento que o Bert traz é justamente o que eu chamo de um elástico sistêmico invisível. É aquilo que você está com um elástico na cintura, 50% seu, que é o desejo que nossa alma tem mais profundo, é de evoluir. O maior desejo que o ser humano tem na vida é de evoluir. Então, a alma diz, cara, eu vou me apaixonar pelo aquele meu futuro que eu quero. Estou aqui, estou no meu presente, mas estou apaixonada quando o meu baralho sistêmico for lançado. Aí, nesse momento que está aqui, está acontecendo, de eu ter um problema de saúde, de ter uma briga aqui, um negocinho ali, está entendendo? Mas ainda assim eu sustento dentro de mim. No dia que o baralho for lançado, vai mudar tudo. Ou seja, a gente tem que se apaixonar pelaquilo que ainda não está vivendo. Pelo que não está vivendo. É fácil isso? Não. Porque as pessoas só querem viver o futuro quando tiver tudo perfeito. Não vai ter perfeição no aqui e no agora. Vai ter perrengue, vai ter a briga, vai ter isso, vai ter aquilo outro, e você firme na sua determinação. Então, isso é uma alma empoderada. Imagina um filho querendo se apaixonar pelo futuro, aqui e agora, e a mãe dizendo, você vai sair, eu estou me sentindo ruim, você não fica comigo, você sai com seu namorado, mas não sai comigo. Então, a filha não vai ter autorização de ir. Não vai ter. Entendeu? Então, esse elástico sistêmico é tudo aquilo que eu chamo, né? Que está onde? Na caixa preta da família, de 7 gerações para trás, de outras vidas, de vida intrauterina, que lhe puxa para trás para dizer o quê? Como um processo de defesa psíquico, porque isso é nosso sistema de defesa psíquico, dizendo o quê? Volta e fica só aqui, porque se tu for um pouquinho mais, tu corre risco de morrer. E morrer em todos os sentidos, de vida física ou de sofrer novamente é uma morte. Então, o elástico invisível sistêmico, ele quer o bem. Ora, quer o bem, quer que você fique parado, porque até aqui na família ninguém morreu. Teve alguns perrengues, ficou assim, ficou aqui, mas ninguém morreu. Então, fica. E o teu campo de empoderamento do eu sou está dizendo, vai que tu muda, vai que pode dar certo. Então, você tem que ter essa força dentro de você. Então, como é que está aí os conhecimentos que eu estou passando? Está muito barulhado? Está muita coisa? Está entendendo? Tem alguma dúvida, alguma pergunta? Se não tiver, eu continuo. Estou achando tranquilo, porque tem bastante exemplos, né, para a gente entender. Está praticamente uma aula com exemplos, né? Eu gosto de fazer essas aulas com exemplo, porque a teoria da constelação, como ela é um campo filosófico, ela não é fácil de ser entendida, né? E trazendo exemplo, como eu sou uma pessoa muito da praxis com X mesmo, que é teoria e prática unida,
Então, eu pego os exemplos das memórias que eu tenho dos atendimentos em consultório e eu trago para esse campo, porque foi assim que eu entendi as constelações. Eu fazia uma sessão e buscar, mas por que essa menina se colocou lá atrás, ao invés de ela se colocar aqui na frente? Então, essa era o meu entendimento. Eu ia vendo a sessão e ia tentando entender na teoria do Bert Hellinger, né? Eu ainda vou dar uma aula para vocês que fala de 3 grandes movimentos que são, eu entendo como base do que Bert trouxe. Esse livro, A Simetria Oculta do Amor, gente, eu chamo ele da Bíblia das constelações, porque realmente ele é muito completo mesmo. Então, eu ainda vou dar essa aula para eu tentei pegar aqui o livro. Eu vou trazer essa aula para vocês entenderem essa base do dar e receber nas relações que Bert traz. Certo? Gente, eu vou ter que fechar aqui no Instagram a live, porque o celular vai acabar a bateria, senão eu não gravo a live, tá bom? Beijos. Então, vamos lá. O elástico sistêmico, já falei. Então, dentro desse patamar todo, existe também um movimento que se chama hierarquia dos vínculos. Se dentro das relações não houver uma hierarquia, um respeito por esse campo hierárquico, dentro das relações, haverá o que ali? Haverá emaranhamento. Então, por exemplo, dentro de uma família, a hierarquia maior é a hierarquia dos pais. Eu digo daquela família base ali que você está convivendo, mãe e pai, tá? Então, indo para trás, tem os avós, bisavós, tataravós. E traz aquele campo, aquele exemplo que eu trouxe no início, né? Que é o quê? Quando há assassinatos ou danos muito graves, as pessoas se passam a ser da mesma família. Certo? Então, assassinatos, se o sistema A matou alguém do sistema B, agora é um sistema só familiar. Não há mais distinção. Isso é muito certo mesmo. Por quê? Porque o sistema A, que matou uma pessoa do sistema B, só vai conseguir diminuir essa distância hierárquica, porque há uma igualdade. Ó, aqui é o sistema A e aqui é o sistema B. O A matou uma pessoa aqui. Então, como tem igualdade, eu tenho igualdade de vida perante cada pessoa que está aqui. Igualdade. Não existe, minha família não é maior do que a de vocês, nem a de vocês maior do que a minha. Então, há o quê? Uma igualdade. Se eu mato alguém aqui, o sistema cresce. Por quê? Porque eu recebi algo mais do que vocês. Eu matei aquela pessoa porque eu fiquei com raiva e aí eu fui lá e matei. Então, eu satisfiz o meu ego, não foi? Satisfiz, porque eu achei que ela tinha me dito uma coisa, eu não gostei e matei. Estou dando exemplo. Então, eu cresço, porque eu ganhei daquela pessoa. E esse sistema aqui perdeu. Então, ele sai desse patamar de igualdade, ele perde. E aí, como é que essa hierarquia volta a funcionar? O sistema B tem que dar um dano para o sistema A. Tem que dar. Não há possibilidade dele não dar um dano. Ele tem que dar um dano, só que menor do que recebeu. Essa é a lei de recompensa de voltar à hierarquia, para a igualdade. Aí, então, o sistema B pode denunciar essa e a pessoa que matou aqui e presa. Aí eles não vão chegar a ter igualdade, mas hierarquicamente, assim, eles vão ficar num patamar assim. Esse vai sempre ter ganho algo mais do que esse. Certo? O A vai sempre ficar num campo de que eu tive uma recompensa porque eu matei aquela pessoa, porque eu não gostei do que ela me disse. E o B vai sempre sofrer esse dano. Ele é irreparável.
quando ocorre de o B, do sistema B, dizer eu não aceito, só botei ele na justiça e condenar e botar na prisão. Eu quero mais. Eu quero que alguém morra lá. Aí o sistema A vai e mata uma pessoa do sistema B. Houve quebra de hierarquia de novo. Como é que é o nome disso? Olho por olho, dente por dente. Isso é o quê? Uma guerra. Por isso que guerras, elas demoram a acabar, porque um está dizendo, é como eu quero, outro, mas é como eu quero também. Ninguém cede, ninguém dá um dano menor. Podem observar, as guerras começam a acabar, a findar, quando uma pessoa diz, eu dou menor o dano que eles estão me causando. Há uma recua, certo? Então, essa hierarquia, essa hierarquia dos vínculos, o que eu vejo, né, principalmente no campo de Brasília, que é o meu maior campo, né, sistêmico de atuação, o que eu vejo hoje nos jovens e nos pais desses jovens é um medo muito grande e uma culpa dos pais. E aí também vai acontecer casos de emaranhamento, porque a maioria dos pais estão dizendo o quê? Por eu estar ausente, eu dou tudo. Então, assim, isso eu estou percebendo que é um movimento bem generalizado. Eu falo de Brasília porque é onde eu mais atuo, né? Mas quando eu constelo online ou em outros países ou em outros estados do Brasil, eu percebo muito isso, os pais com uma culpa muito grande pela ausência que eles dão. E aí eles tentam suprir os filhos dando demais. Coloca aqui, filha, no prato. Entendeu? Dando demais. E nisso os filhos acabam rompendo a hierarquia. Se eu dou demais, se eu recebo demais e minha mãe está se sentindo culpada, então eu sou maior do que ela. O que eu pedi, ela me dá. Então, é por isso que hoje as famílias estão muito sem hierarquia. Filho come onde quer, não senta na mesa. Se sentar na mesa é com o celular olhando. Por quê? Porque os pais estão se sentindo muito culpados. Então, não deixa ele fazer como ele quer, porque, né, o self, o eu dele, né, tem que estar muito preservado de tudo aquilo que eu não dou. E então as famílias elas estão desestruturando, né? Assim, essa coisa. Eu não falo nem coisas tradicionais, relações tradicionais, sabe, gente? Eu falo relações de limite hierárquica. Não precisa dizer que precisar criar um viés tradicional da família tradicional. Não, são regras educacionais que têm que acontecer dentro das famílias, né? Então, isso está sendo muito quebrado. Sim, suicídios também geram emaranhamentos profundos. Suicídios e assassinatos são os maiores emaranhamentos que eu digo que eles são emaranhamentos matemáticos, eu chamo assim. Por quê? Porque é quase matemática mesmo, 2 e 2 são 4. Se uma pessoa matou na família, vai vir um membro para honrar ou o assassino ou a vítima. Então, pode sim nascer um membro que se torne assassino também, ou ele atraia um campo de vibração que ele seja morto. Pode acontecer, viu, gente? E o suicídio também. O suicídio ele só para de acontecer dentro do sistema quando tem um membro que quer romper com isso. O próprio suicida, né? Quando ele procura ajuda, ele está querendo romper com esse campo de energia que vai reverberando de geração em geração. Então, toda vez que houver suicídios e assassinatos, é de extrema importância a terapeuta sistêmica trazer o assassino e a vítima. É de extrema importância. Não pode deixar de não trazer. Eu não vou olhar, não, porque isso é um campo que mas me dá agonia, eu não sei olhar. Tem que trazer. Porque você vai romper com o campo energético, espiritual, daquele comportamento que está reverberando. Certo?
Abortos também. Abortos, ele gera muita dívidas na família, dívida financeira. Pessoas que têm muita dívida, o tempo todo endividada, ela está tentando pagar, literalmente pagar, com o dinheiro dela, do trabalho dela, os abortos que aconteceram lá na família dela. Eu lembro de um exemplo que eu conselhei de uma mulher em Brasília. Ela veio congelar muitas dívidas que ela tinha, muitas. Então, ela pegou o baralho, como é presencial, eu gosto de dar o baralho na mão do paciente. E ela olhava, toda vez que chegava uma carta de um bebê com os olhos fechados ou morto, ela olhava e reservava. Como eu sou muito fenomenológica, eu captei o movimento lá, ela procurar. E olhando, porque eu pedi para ela trazer uma carta para ela e uma para as dívidas. Eu vou até separar aqui das cartas da dívida que ela trouxe. Aí ela via, ela olhava. 2 juntos, 2 bebês, ela separava. Ela trouxe ela e a dívida. Eu lembro de todas as constelações, gente, eu lembro. E aí ela trouxe ela essa daqui. Ela trouxe ela essa. E a dívida essa. Ela colocou assim, ó. Um de frente para o outro. Um de frente para o outro é o quê? É embate, né? É guerra, né? Eu perguntei, com essas duas cartas, que arquétipo é esse do meu baralho? A amante, né? Ou a mulher que pode ter sido prostituta, tal, né? E esses são as dores que acontecem no feminino. Abortos, endometriose, tudo que é lá do útero feminino, de dor. Com essas duas cartas, eu perguntei assim, teve alguém na sua família, ó, vou baixar aqui para vocês verem. O campo ficou assim. E aqui, sem ela saber, ela deixou os bonecos abortos aqui. Essa constelação foi incrível. E eu falei, aqui estava a cena, né? Ela montou a cena sem ela perceber. E eu falei assim, teve mulheres no seu sistema que trabalhou com a prostituição e fez muitos abortos, porque eu não tirei isso do nada, eu tirei da cena. As cartas de aborto que ela tinha deixado, e ela colocou todas aqui de aborto, todas. Foi uma constelação que me surpreendeu por conta disso. Tudo que era de criança com os olhos fechados de aborto, ela colocou em cima, e as duas cartas assim. Aí ela olhou para mim e falou assim, a minha avó tem um prostíbulo. Ela tem 2 casas. Uma casa que é onde ela mora, que a gente vai todos os netos. Olha essa história. Toda a família vai para essa casa. E a casa vizinha, os adultos sabem, mas os netos não. É o prostíbulo dela. E a gente tem mania de ficar todos em cima da cama. Essa avó tinha feito uma cama de quase 3 metros, para frente, para trás, por lado. Todo mundo ficava brincando na cama, almoçando na cama, dormindo na cama, rindo na cama. Uma família super amorosa, gente. Super amorosa. E aí, o que é que acontecia com as meninas, as prostitutas? Na hora que as meninas engravidavam, o que é que a avó fazia? Porque essa minha paciente veio constelar, ela e a irmã são terapeutas. Terapeutas. O que é que a avó fazia? No caso, a mãe delas, fazia um chazinho, porque essa senhora é uma curandeira. Olha os mistérios da vida, né? E aí dava para as meninas faziam abortos. As filhas dessa senhora, ninguém nunca abortou, não tem coragem de abortar. E ela queria entender as dívidas dela, que as dívidas eram essas. Então, quem eram as dívidas? As dívidas vermelhas. Quem eram as dívidas? Os abortos. Que a mãe provocava nas garotas de programa. Então, olha essa teoria do Bert.
Uma vez que aí as pessoas que são a favor dos abortos podem dizer, mas Elisângela, isso não é assassinato. A alma humana entende a vida, não é assim? Entende a vida. A alma humana não está entendendo as leis aqui na Terra. Ela entende assim. Só quem tem permissão para dizer vive ou morre é quem? É Deus. É o maior. Todas essas meninas se vincularam ao sistema dessa senhora. Um sistema só, tudo agora, por causa dos abortos. Então, a alma dessa família, que é uma família extremamente amorosa, todo mundo se apoia, bererê, barará, barará, entendeu? E há muitos assassinatos na família. Por quê? Porque quando a mãe matriarca provocava os abortos lá, todo mundo agora se tornou o quê, gente? O que a Cris disse, um sistema só. Então, no fundo, elas não tiveram abortos do corpo delas, da genética, mas a matriarca provocou muitos abortos. E se a alma lê que quem autoriza vida e morte é Deus, eu vou chamar de Deus, a alma disse, mataram, não deixaram viver, interromperam a vida. Então, muita gente criticou Bert Helling quando ele disse isso, que é uma palavra dura, mas eu preciso replicar. Toda pessoa que faz um aborto, ela entende que ela matou. Ela se sente uma assassina. E é por isso que quando a gente constela abortos, que quando você teve um aborto natural, você diz numa boa, não, foi Deus que não quis. Porque a culpa foi para quem agora? Foi para o maior. Agora, quando você provoca, você vai... Opa, peraí. Então, conscientemente, a gente pode, sim, concordar com alguns abortos. O cara abusa você. Lógico que você não precisa segurar um filho de um abusador. Entendeu? Indo para essa linha da ética aqui humano, né? Mas como eu trabalho com essa linha mais espiritual, não é nem espiritual, gente, desculpa, essa linha oculta do espírito, não espiritual, porque espiritual poderia remeter à religião, mas do espírito humano, o espírito humano sabe que ele não tem permissão de matar. Então, o que aconteceu com essa pessoa, com essas duas pacientes que eu constelei, ela tinha dívidas e mais dívidas e mais dívidas e mais dívidas. Para poder dizer o quê? Para essas crianças que a matriarca deu o chazinho para as mulheres tirar, nós pagamos pela vida de vocês. Aí, vamos lá. Eli, quando constela, depois eu não quero saber de nada do paciente, mas tem alguns pacientes que voltam e me dão feedback. É bom também, né? Então, essa moça foi, compreendeu. Eu fiz várias constelações com elas, fiz com a filha, fiz com um monte de gente no sistema. A mãe dela ainda era viva, mas não aceitou vir fazer a constelação, era muito pesado para ela. Beleza, mas as filhas estavam aqui, nesse campo de cura, então, para mim, já era grande coisa. E daí foi dando honra a essas crianças que tinham morrido nesses abortos. Você pertence, você agora é do nosso sistema, eu sinto muito, mas não fui eu, foi mamãe. Elas tiveram que assumir, mesmo essa família que parece uma cordinha de caranguejo, todo mundo almoça junto, janta junto, todo mundo se respeita, barará. Poucos são os perrengues que tem na família. Essa mulher, ela conseguiu sair das dívidas. Ela encontrou o italiano, podre de rico homem, mas podre de rico. O italiano se apaixonou por ela e ela hoje mora na Itália com esse cara. Esse cara pagou tudo para ela de dívida. E eles moram super bem. Eu constelo ele também. Fiz várias constelações para ele, presenciais em Brasília e online. E eles vivem hoje muito bem, gente. Então, assim, eu tenho uma crença
e um feedback daquilo que as constelações mudaram com os meus pacientes, N e N exemplos. Então, entenderam essa história de abortos? Então, todo emaranhamento, ela é o quê? Para a gente ir findando aqui. Todo emaranhamento, ela é uma única palavra. Exclusão. Tudo que foi excluído na família, exclusão é a chave, é a palavra-chave para qualquer ser humano se emaranhar. Porque a exclusão faz com que a primeira lei do amor, que é o pertencer, seja rompida. Então, tudo que foi excluído, abandonado, negligenciado, dado e esquecido no sistema, ela se torna uma bola de força e ela vai voltar para o sistema. Então, o exemplo que eu dou da exclusão é o exemplo, você se imagine dentro de uma piscina com uma bola na mão e você empurra essa bola para baixo, segurando na tua mão. E você vai fazer força para segurar, porque a água vai tentar subir essa bola. As águas são o quê, gente? São as relações, são as emoções da família. E um membro disse, esse daqui não pertence. Aí segura, não pertence. Ninguém fala aqui em fulano, porque eu não quero que ele pertença. Na hora que esse morre ou acontece alguma coisa aqui, a mão solta, a bola sobe. Então, esse campo da bola voltou de dentro da água para cima, e com detalhes, é físico. Se você segurou 1 metro para baixo, ela impulsiona 2 metros para cima. Isso é física. Então, o que é que vai acontecer? Não se preocupe. Um membro da sua família vai repetir o comportamento em dobro. Então, se um sistema excluir uma pessoa porque a pessoa era homossexual, vai vir outros homossexuais. Mas virão mesmo, gente. Excelente analogia, legal. Entendeu? Vai vir mesmo. Se uma pessoa excluiu porque a pessoa... deixa eu ver aqui. Porque a pessoa quis estudar e o sistema todo não estuda, vai vir outros membros, aí é uma coisa boa, querendo estudar mais, até todo mundo aceitar ele. E qual é o outro movimento da constelação que rompe com o emaranhamento? É a inclusão. Então, se de um lado é a exclusão, do outro é a inclusão. Na hora que todos pertencerem, o equilíbrio se dá. Mas ali, como é que eu vou fazer? E quando a própria pessoa exclui do sistema? Me deu um exemplo, Lorena. Vamos supor, a mãe excluiu a filha, é isso? A pessoa se excluiu do sistema. Bom, se ela se excluiu, é porque alguém já excluiu ela antes, né? Ninguém não se exclui do nada. Entendeu, Lorena? Ninguém se exclui do nada. Eu me excluí porque eu não concordo com alguma coisa dali. Então, ela também está excluindo o sistema. Está sendo uma mão dupla aí. Né? Você pode dizer para o seu sistema, eu não concordo, mas eu não julgo vocês. Porque a chave está em não julgar. Porque na hora que você julga, você exclui. Eu não concordo. Mãe, eu vou ficar longe para eu poder me recompor. Para mim, não dá esse modelo de casamento. Mas eu sinto muito pela senhora. Se a senhora concorda, eu sinto muito. Eu vou ficar longe. Então, não excluí. Eu concordei com o que é, mesmo que com o que ela quer, com o que ela quer. Não que eu acho que isso é bom. Mas isso tem que ser um movimento amoroso. O movimento de inclusão ele tem que ser um movimento amoroso.
Por quê, Lorena? Porque na hora que eu digo assim, olha mesmo, gente, nossa, minha mãe não vale nada. Além de eu estar sendo uma abusadora, eu estou excluindo. Porque eu quero que ela pense como eu penso. Isso é um abuso. Ninguém precisa pensar como eu penso. Só vai ficar aqui nesse campo dos meus pensamentos quem concordar. Quem não concordar pode sair. Entenderam? Assim é em todas as teorias. Só fica nas constelações quem concorda. Quem não concorda, jogue pedra. Quem quiser entender o que a pedra qual foi, que entenda. É assim, a vida. Eu só tenho que olhar para a pessoa que joga pedra em determinado assunto. Tá bom, você acha assim? Mas eu não tenho que ter ódio, julgar, condenar. Blá, blá, eu não preciso fazer isso. Ela fica com o movimento dela que eu fico com o meu. São os universos particulares. Então, a inclusão, ela é o movimento maior da cura da constelação. Na hora que eu incluo todos como são, isso não significa que eu quero por perto. Captaram? Eu aceito que a minha vida, vamos dar um exemplo, uma pessoa que foi abusada sexualmente, que a maior polêmica da constelação é isso, eu aceito que o meu pai me deu a vida. Beleza, obrigado pela vida. Mas o abuso que ele deu, então fique longe. Então, a constelação, ela faz essa linha muito tênue entre receber a vida de um homem e o mesmo homem te dar o abuso. Você não está concordando com o abuso. Você concorda com a vida que recebeu. Agora, o abuso, você se coloca longe daquela pessoa. É isso que a gente precisa entender, o que é que todos pertencem. Todos pertencem nesse viés. Não dá para eu excluir completamente um pai que me deu a vida, porque ele nunca esteve presente ou porque ele me abandonou. Não, beleza, o que ele me abandonou, eu aprendi, eu não vou me abandonar. E a vida ele me deu. Agora, esse abandono, ele que tome a responsabilidade do que ele fez comigo. Entenderam? Que é como se fosse uma moeda com duas faces. Uma coisa é a vida que eu recebi, principalmente quando se refere a pai e mãe. E a outra é a dor que eu recebi. Mas é uma pessoa só, gente. É uma moeda só. Você tem que entrar no ponto de equilíbrio de agradecer a vida, porque o ápice maior de um movimento humano é você estar em gratidão pelo que recebeu dos pais, que é a vida. A vida em si, essa capacidade de eu estar aqui me movendo, as mãos, estar vivo, o sangue está circulando, meu coração está batendo. Isso daqui só existiu por causa daquele início, que foi o espermatozoide que se juntou com o óvulo e me fez. Então, esse é o segredo da gratidão. Agora, a experiência humana que eu tive com esses pais não foi legal, então, tá bom, fica lá, obrigado pela vida, eu vou construir minha vida aqui. Entenderam? E sim, aí eu já falei a frase que mais está o oposto da exclusão, que é o emaranhamento, é a inclusão. O desejo de reparar a vida. A inclusão é isso. O desejo de reparação da vida. Aquilo que eu digo, faz sentido eu estar viva. Faz sentido. Mesmo tendo passado tanta coisa, mas faz sentido. No fundo, vai chegar um ponto da tua cura, da tua humanidade, que o sentido é a tua vida. Esse é o grande objetivo que a gente tem que correr. O sentido de tudo é a tua vida. É o coração que pulsa dentro do teu corpo. A alegria que você tem de estar aqui, mesmo passando por uns perrengues. Mas eu continuo. Esse é a grande cura nossa.
Agora, quando a gente vive no passado e no vitimismo, o aqui e agora não vai fazer sentido. Eu estou viva para quê? Se minha mãe me bateu, se meu pai me abandonou, para que eu estou viva? Aí realmente você não vai mudar absolutamente nada. E eu sinto muito. Sinto muito. Certo, gente? Quase 2 horas aí de blá, blá, blá. Mas é isso. Alguém tem alguma pergunta? Alguma dúvida? Fale agora ou se cale para sempre. Então tá, que eu vou desligar aqui, vou correndo na academia, malhar, que 7h30 eu estou aqui de novo, viu? Se Eli, tem... Oi, amada. é só para perguntar se consegue fazer 1 hora antes ou se ficamos à mesma das 2 às 4 por aí, ou se pode ser da 1 às 3. Sim, você tinha dito, né? De 1 às 3 ou de 2 às 4, né? As 2 às 4 já estamos. É. O que é que vocês acham, gente? Tem como adiantar 1 hora? Por mim é possível. Começar à 1 da tarde aí de vocês. E para Porque si também. mudou o horário de verão daí, não foi, Ana Ruth? Me digam aí para a gente resolver isso. Por mim é possível, sim, começar 1 hora antes. Tá. Alguém mais? Ou então alguém que não concorda, que não consegue porque tem algum trabalho. Porque se tiver uma pessoa que não pode, Ruth. Tudo ok, sem problema. Vai ter quartas que eu não vou conseguir por causa da manhã, que daí eu termino muito mais tarde amanhã aqui. Mas não tem problema se mudar também. A que eu consegui, eu venho. Não, não posso. É, Tudo bem, fica às 2 também, sem problema. sem problemas? Tá bom, então. Então, 2 horas do mesmo jeito e à noite, 7h30. Combinado? Beijos, fiquem com Deus e até mais tarde, se Deus quiser. Tchau, tchau.